E aí, pessoal, tudo bem? Então, olha só, para a aula de hoje a gente vai ver uma nova matéria que é o movimento retilíneo uniforme, também conhecido como MRU. Então, a tarefa dessa semana já é copiar toda essa aula que eu vou explicar aqui, copiar ela no caderno e também fazer o exercício de aplicação final ali que eu vou passar para vocês, tá bom? Vamos lá. Então, nesse movimento, o MRU, o movimento retilíneo uniforme, bom, o retilíneo vem que é um movimento em linha reta e uniforme é por causa de uma característica que esse movimento tem, que é a seguinte, ó. Nesse movimento, a velocidade não varia, ou seja, ela é constante. Então, a velocidade média ela sempre tem um valor v constante, porque esse valor não muda. Tá? É aquela situação onde, por exemplo, eu estou andando de carro sempre a mesma velocidade, sempre a 80 km por hora. Então, eu estou realizando um MRUV, um MRU nessa situação, porque eu estou sempre a 80 km por hora sem mudar o valor da velocidade. Tá? Como a velocidade não varia, então a aceleração é zero, a aceleração é nula, porque a velocidade é a variação, a aceleração é a variação da velocidade conforme passa o tempo. Se a velocidade não varia, então a aceleração é nula. Tá? Então, resumindo, nesse movimento MRU, o móvel percorre distâncias iguais em intervalos de tempos iguais. Assim, ó. Imagina que eu tenho aqui um carro que no instante zero ele está nessa posição 20 aqui. Passou um segundo, ele foi para a posição 30, quer dizer que aumentou 10 no seu deslocamento. Passou mais um segundo, ele aumentou mais 10 no seu deslocamento, foi para 40. Mais um segundo, aumentou mais 10, foi para 50. Em resumo, então aqui ó, ele está percorrendo distâncias iguais, que é 10 em 10 metros, em intervalos de tempos iguais, que é em 1 segundo. Nesse mesmo intervalo de tempo, ele vai então realizando a mesma distância, vai percorrendo a mesma distância. Tá? Para este movimento, o MRU, a gente vai definir uma função. Essa é a chamada função horária do MRU. Tá? Essa função, então, ela tem essa cara aqui, ó, tá? Porque essa função ela vai definir a posição específica para cada instante de tempo. A função é essa aqui, ó, S de t é igual a S0 mais V vezes o t. Esse S de t aqui é a posição no instante t. Tá? É uma posição que o corpo vai estar no instante t específico. O S0 é a posição inicial, então é a posição quando o tempo é zero. O V é a velocidade, que é a nossa constante do movimento, e o T é o tempo. Tá? Então S de T igual a S0 mais V vezes T. E também a gente vai conseguir classificar esse movimento de duas formas. A primeira é, se a velocidade for maior que zero, ou seja, positiva, a gente vai classificar esse movimento como movimento progressivo. Quer dizer que ele está indo para frente, é quando a situação onde está indo para frente, está indo. Se a velocidade for menor que zero, ou seja, negativa, a gente vai classificar esse movimento como movimento retrógrado. Nessa situação é quando está voltando, então, tá? Está indo para trás, voltando. E a gente então vai conseguir classificar destas duas formas o movimento. Vou fazer um exemplo agora para ver se a gente consegue entender muito bem. Bom, o exemplo é o seguinte. Um automóvel realiza um MRU partindo da posição menos 20 metros com velocidade de 20 metros por segundo. Então, ele partiu dessa posição menos 20 e ele tem a velocidade de 20 metros por segundo. E aí eu quero classificar o movimento, descobrir qual é a posição inicial, qual a velocidade do automóvel, escrever a função horária e determinar a posição no instante 5 segundos. Vamos lá. Então, para classificar o movimento, ele vai ser ou progressivo ou retrógrado. Isso vai depender se a velocidade for positiva ou se ela for negativa. Aqui a velocidade é positiva, então a gente tem um movimento progressivo, né? Velocidade maior que zero, então temos um movimento progressivo.
A posição inicial é da onde ele partiu no tempo inicial, que está dizendo então que é 20 metros, então o S0 é menos 20 metros. A velocidade do automóvel, então está dizendo lá que a velocidade é 20 metros por segundo. E aí agora eu quero escrever a função horária. Para escrever a função horária, eu vou escrever aquela função S de t igual a S0 mais V vezes t. E eu vou substituir o S0 e o V pelos valores que eu já sei quanto é cada um deles. Então vai ficar assim, S de t igual a menos 20 mais 20 vezes t. Então quando eu peço para escrever a função horária, é escrever desta forma aqui. E agora, determinar a posição no instante 5 segundos. Então eu vou pegar a função horária que eu já escrevi na questão anterior, e eu vou então calcular a posição quando o tempo for 5 segundos. Então, onde tiver o t, eu vou substituir por 5. E aí vai ficar S de 5 igual a menos 20 mais 20 vezes. Aqui, como eu tenho t, então vai ficar 5. Então, eu só tenho que resolver essa conta aqui agora. Primeiro, a gente faz a multiplicação, 20 vezes 5. Então, dá 100. E depois, a gente então faz essa soma aqui com números de sinais diferentes, né? Então, nessa hora aqui, a gente vai fazer diminuir 100 menos 20. Isso vai dar 80 metros. Ou seja, a posição no instante 5 segundos desse automóvel vai ser 80 metros. Quer dizer que ele partiu dessa posição aqui, depois de 5 segundos ele vai estar nessa posição aqui, tá? Resumindo, então, no instante 5 segundos, o automóvel se encontra na posição 80 metros. Então, agora eu vou passar um exercício de aplicação para vocês, que é esse aqui. Uma esteira carrega caixas da posição 0 metros com velocidade menos 9 metros por segundo. E aí eu vou querer classificar o movimento, ver qual é a posição inicial, qual a velocidade do automóvel, escrever a função horária e determinar a posição no instante 5 segundos. Como eu fiz no exemplo, quero que vocês apliquem agora nessa questão aqui, tá? E para a aula dessa semana, então, é copiar toda essa matéria no caderno e fazer essa questão aqui, que na próxima aula, na semana que vem, a gente vai corrigir ela via chamada do Meet, tá bom? Então, espero que vocês fiquem bem, fiquem em casa. Até a próxima semana. Tchau!